Fala meus amigos, aqui é Felipe Pereira, estou aqui para mais um vídeo e já quero pedir para você, meu querido, que não é inscrito neste canal, quero pedir para você se inscrever, quero pedir para você comentar, para a gente trocando umas ideias, porque assim pessoal, eu tenho o meu ponto de vista, né, e eu gostaria também de saber o ponto de vista de vocês sobre as coisas que eu falo aqui no canal, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês também, então comenta aí pessoal, e se vocês acharem um vídeo instrutivo, bacana, eu peço também para vocês compartilhar. E vamos juntos aí propagar a psicanálise para o mundo, beleza? Meus amigos, hoje eu venho aqui para um tema extremamente polêmico. Um tema que durante muitos anos levantou muitos debates. E a pergunta é, a psicanálise é pseudociência? Inclusive teve um livro da Pasternak, que eu acho que é o sobrenome dela, com outro rapaz, que eles falaram sobre algumas pseudociências, né, e colocaram a psicanálise nesse bolo. A isso, não vou dizer que acendeu um debate, ele reacendeu um debate muito antigo dentro da psicanálise. E como eu sempre falo, para entendermos o contexto atual, precisamos de história. Então vamos lá para a época de Freud. Freud, meus amigos, desde o começo, ele sempre enfrentou um embate para provar a sua teoria. E, inclusive, alguns escritos de Freud, quando você vai ler a obra dele, você vê que ele usa um tom um pouco mais agressivo, né? Ele não deixa de ser cortês, porque ele era um homem burguês da sua época, né? Um homem que era educado, refinado, né? Só que dá para ver que ele tem uma certa mágoa, porque ele precisa estar sempre provando a sua teoria. Porque ela usa um conceito, a psicanálise usa um conceito chamado metapsicologia. Tá? E o que significa isso? Para entendermos metapsicologia, vamos entender o que é metafísica. Bom, existe basicamente a física, que é tudo que envolve aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que pode ser verificado, que pode ser medido. Por exemplo, a luz nós não podemos ver, mas você consegue medir a luz por amperagem. A energia você não consegue ver, mas você consegue medir quantos volts ela tem. Então tudo está dentro do campo da física. E quando nós falamos de metafísica, nós falamos de algo que é alcançado através apenas do intelecto. Então, tendo esse conceito de meta como algo que está além daquilo que é observável, vamos agora para entender metapsicologia. O inconsciente que Freud estruturou, né, que ele mostrou para nós, ele está dentro do campo metapsicológico, porque na época de Freud, a psicologia ela era baseada em experimentos, ou seja, ela era feita em laboratório dentro do campo experimental. E a psicologia ela tratava apenas o que era observável, ou seja, o que era consciente. Só que Freud ele vai entender que existe uma segunda mente, que é o inconsciente, aquilo que nós não conseguimos observar de pronto e que para emergir precisa ser cavucado, precisa ser observado aquilo que não é dito, aquilo que não é falado, que não é expressado. Por isso que Freud ele cria sua técnica hermenêutica, né, que é a associação livre, para interpretar esses fenômenos que estão inconscientes. Então, entendendo esse cenário, né, Freud ele foi muito atacado, e até hoje a psicanálise ainda é atacada, porque ela não está dentro do campo científico. Tá, então a psicanálise é ou não é pseudociência? Não, a psicanálise não é pseudociência. Mas se a gente for falar sobre ciência do ponto mais positivista, o que é positivismo? Positivismo foi uma corrente filosófica, né, criada ali, se eu não me engano, por volta do século XIX, que teve uma forte expansão a partir da teorização de Comte, Augusto Comte. Ele dizia que todo conhecimento verdadeiro era alcançado apenas pela ciência. Por que ele falava isso? Porque antes do positivismo ali se infiltrar, o conhecimento ele era interpretado de diversas formas. Existia o conhecimento religioso, que era dado principalmente ali pela Igreja Católica, que teve muita força, né, principalmente na era medieval.
o conhecimento filosófico, que era a maneira metafísica de entender o ser, né, de entender a estrutura do universo, e tinha para Comte o conhecimento positivista, o conhecimento positivo, o conhecimento maduro da humanidade, que era alcançado apenas pela ciência. Então isso veio influenciar muito esse debate, porque se a gente for pensar a psicanálise dentro desse rigor científico, então não, a psicanálise não é ciência. Dentro desse rigor científico, daquilo que pode ser apenas observado, pode ser apenas falseável, né? Então, dentro desse rigor, ela não é científica. Mas se a gente for pensar na psicanálise e numa forma de fazer ciência subjetiva, né, que é no caso ali esse saber hermenêutico, né, essa ciência hermenêutica da interpretação, então sim, a psicanálise é ciência, só que ela não é ciência nesse termo positivista, nesse termo, vamos dizer assim, cientificista, porque aqui Comte ele trata, inclusive ele cria religião positivista, né, que é uma forma de dogmatizar a ciência. Então assim, é até bom que a psicanálise não esteja dentro desse positivismo, porque quando a gente olha para a ciência desta forma, ela é apenas objetiva, ela ignora todo o aspecto subjetivo, e a psicanálise, se ignorar o aspecto subjetivo, as experiências do indivíduo, ela deixa de ser psicanálise. Porque Freud, ele criou ali a sua técnica, mas ele não disse regras explícitas de como você tem que estar dentro do setting. Ele não falou, dentro do setting você tem que fazer essas tais perguntas, você tem que levar o paciente a esse tal lugar. Não, porque a psicanálise respeita o subjetivo, a psicanálise trata a experiência do indivíduo, a verdade do indivíduo. Dentro da psicanálise não existe uma verdade universal. O que existe é a verdade do indivíduo, aquilo que ele acredita ser com base nas suas experiências. O que Freud deixou foi recomendações para que a gente conseguisse trazer o inconsciente à tona, que daí tem a sua associação livre que ele criou, né, que ele mostrou muito bem que funciona, e a sua técnica hermenêutica, que é a sua técnica de interpretar aquilo que não é expressado. Então, respondendo à pergunta, psicanálise não é pseudociência, mas se nós pensarmos ciências como o ponto de vista positivista, a psicanálise também não é aquilo. E é bom que não seja, repito isso, é bom que a psicanálise não seja positivista, porque assim ela permite o sujeito alcançar uma amplitude. A psicanálise ela é multidisciplinar, ela não é apenas uma técnica terapêutica, ela é também um método de investigação do comportamento humano, ela é um método de estudo da sociedade. Inclusive, Freud tem livros que sociólogos, né? Livros que estudam, sim, a sociedade, como O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização ou Cultura, né? Dependendo de algumas traduções, Totem e Tabu. Isso são estudos sociológicos. Então, a psicanálise ela não pode se prender num rigor dogmático. Ela tem que ser livre, sim, para que ela possa alcançar o sujeito na sua completude. E, meus amigos, se você gostou desse vídeo, nossa, que encerramento abrupto, né? Nada a ver. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe. E vamos trocar uma ideia aí, tá? Vamos ver onde chega esse vídeo e vamos continuar reacendendo esse debate. E para você, psicanálise é ou não é pseudociência? Fala aí nos comentários. Falou e até o próximo vídeo.